Desde o último dia 27 de janeiro, Aderbal Ferreira passou de pacato comerciante em Santa Maria para a condição de dirigente de uma entidade que ninguém pensaria e gostaria de ter que comandar, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Isso em virtude do incêndio na Boate Kiss, que levou à morte de 242 pessoas. É com o Sr. Aderbal Ferreira que conversaremos hoje no D-Docente. Sr. Aderbal, já se passaram mais de 4 meses após a tragédia. Como tem sido esse período para o senhor, para os membros da associação? Como definir o sentimento de um luto que não é individual, mas coletivo? Desde que foi montada a associação, a partir do 7º dia da minha filha, na igreja, desde então, aos 14, aos 21, aos 28 dias, como de fato foi fundada, tem sido bastante intenso os momentos que eu venho vivido, porque eu divido o meu luto com o luto dos demais, para que a gente possa haver uma harmonia em relação aos pais, que o princípio básico da associação sempre foi buscar o pai, que ele possa fazer um chamamento à vida, que ele possa reviver, revigorar naquela dor, que ele possa tentar ver outro horizonte a partir do que aconteceu, e nós queremos que o pai levante a cabeça. Então, esse foi o princípio básico. Aí, após, a gente também teve a parte social, que foi a questão de fazer atos que buscasse o pai, tipo algum risoto, o Dia das Mães, enfim, alguma confraternização, para que todos pudessem ficar unidos e conversar o mesmo assunto. Então esse foi o grande intuito que a gente quis fazer. Ao passo também que no mesmo tempo, tudo junto, a gente viu a parte dos sobreviventes, a questão da medicação, do atendimento, de como estava sendo feito. Tivemos várias reuniões no decorrer desse tempo com entidades, tanto federal como municipal, como estadual, para que isso aí a gente pudesse evoluir, para que não ficasse só na conversa. Na área de medicamentos ainda existe uma grande deficiência, mas também tentamos buscar toda essa tratativa aí para que não pudesse ficar faltando tanto para os pais, que na parte psicológica de tratamento, como também para o sobrevivente na parte clínica e na parte psicológica também. Porque a maioria dos sobreviventes hoje eles vivenciam a parte física, que de alguns queimados ou machucados, e a parte psicológica principalmente, que a gente vem observando que isso afeta muito. E muitos sobreviventes gostariam de ter ido a óbito em relação aos outros, porque eles se sentem muito mal, pelo que a gente observa. Então, esse resgate a gente também tem que puxar o sobrevivente à vida. É uma das funções. Quantos membros tem a associação? Hoje a associação ela está num contexto médio de 700 associados direto, e superfaz entre os seus familiares uma média de 2.000 pessoas, mais ou menos. Que estão envolvidas com a associação? Hoje, mas na verdade o contexto geral de tudo isso, avaliamos nós que seria 242 vítimas, mais 700 sobreviventes, daria uma média de 4.000 pessoas envolvidas direto ao fato, ou até mais, enfim. O senhor falou na questão dos medicamentos, das necessidades dos medicamentos, desse atendimento psicológico, enfim. Como é que tem sido a relação com os órgãos públicos, né, da área de saúde, Estado, município, federal? Tem tido, né, os sobreviventes e os familiares das vítimas têm tido o suporte necessário na sua avaliação? Na verdade, não é tão bonito assim a conversa. Existe deficiência sim, nós estamos tentando apurar onde é que está a deficiência. A grande preocupação nossa é que o sobrevivente saia do hospital, tratado lá, e quando ele vinha aqui, o suporte para ele, essa é a grande preocupação que nós temos. Mas existe falta de medicamento e existe deficiência de atendimento sim. Não é tão bonito quanto falam. Nas reuniões que a gente vai, a gente tem uma conclusão e
de uma maneira que nos passam, que tu sai dali satisfeito, poxa, vamos fazer, mas na verdade não é bem assim não. No dia a dia é que vai ocorrendo as coisas. Eu não sei se também é um fato que 4 meses é uma coisa talvez muito nova e está acontecendo tudo muito rápido para nós, mas essas tratativas têm que ser prevalecidas, porque nós não temos um tratamento para meses, nós temos para anos. Inclusive a nossa ideia de estimativa, segundo experiência pelos Estados Unidos e pela Argentina, é para 10 anos essa prática que nós vamos ter. Então esse é o grande cuidado que nós temos que ter. E se nós estamos no começo, nós temos que ter essa sequência. Então essa é a preocupação, sim. Senhor Derbal, ao longo desses 4 meses a associação participou de muitas atividades, contatos com outras entidades, né? Viagens, enfim, dentro dessa troca de experiências, né? Mas a associação ela não se envolvia muito diretamente em manifestações, protestos. Desde a decisão do Tribunal de Justiça, né, que liberou os 4 réus presos, entre eles os 2 músicos e os 2 ex-proprietários da boate, a postura da associação parece ter mudado. Por quê? A associação ela sempre foi de um caráter social. Nós sempre trabalhamos nesse sentido, tá? No nosso estatuto que era que é o princípio da associação. Só que a parte psicológica estava sendo tratada, estava tudo dentro de uma normativa, nós mantivínhamos o nosso equilíbrio com todos os sócios. O Ministério Público, ajudamos a Polícia Civil no processo. Quando chegou o Ministério Público, a gente também ajudou nessa tratativa e nos surpreendeu a divisão que houve no Ministério Público, nos surpreendeu bastante. Fomos lá, eles nos explicaram e eles nos pediram que a gente mantivéssemos... A divisão, o senhor diz em relação à compreensão do que a polícia tinha... Exatamente, dividiu bastante. A gente ficou descontente no princípio, depois como eles explicaram para nós, a gente teve que entender que talvez fosse uma posição mais acertada e explicaram para nós. Mas também pediram que nós nos mantivéssemos unidos e de uma forma tranquila para que o processo corresse normalmente, para que não houvesse desaforamento do Fórum de Santa Maria para outro local. Só que nesse meio tempo o processo na verdade teria 140 dias para correr e como já faltava a média de 10 dias, os desembargadores nos surpreenderam, já era uma tratativa que é de lei mesmo, mas eles nos surpreenderam e nos jogaram um problema em cima de nós, dizendo que não havia comoção na cidade e então por isso que não havia risco dos réus estarem soltos. Nos surpreendeu, nos puxaram o tapete, foi uma situação muito triste, nós perdemos o nosso equilíbrio, os pais ficaram totalmente revoltados e eu tive que mudar a postura da associação e trabalhar com uma linha mais contundente em relação à tratativa, porque eu não poderia ficar indiferente com uma decisão, digamos assim, infâmia dessas, porque os desembargadores foram completamente insensíveis com o trato em relação aos pais e comoção existe e sempre existiu desde o ocorrido. Então, só que nós estávamos tranquilos, nós estávamos passando por uma fase de luto e agora veio com tudo, voltou, remeteu atrás. Nós vamos ter que fazer um retrabalho em relação ao que aconteceu e a associação agora, a partir de agora, vai ter formas mais incisivas de cobrança, que é o que não ocorria. Mas não podemos confundir a cobrança com esculhambação. Isto jamais, que eu não permitiria que fosse atos de esculhambação. Atos isolados que possa acontecer com cada pai, eu não tenho essa responsabilidade, até porque coloco nas mãos dos desembargadores a responsabilidade pelo fato dessa natureza. Mas em relação à entidade da associação, quando são atos que vai ser promovido pela associação, atos de passeatas ou como a gente fez ontem na BR-158, são organizados pela associação e eu estarei à frente. Aí então, coisas organizadas dentro de um quadrante que apareça que
que seja visível em relação à população de Santa Maria, ao estado do Rio Grande do Sul e ao país. Seu Aderbal, nós temos esse momento que é o desenrolar do processo no Poder Judiciário, mas nós temos também o desenrolar dessa questão no âmbito político. Qual é a sua avaliação, como é que a associação avalia o desenrolar, né, do tema dentro da CPI da KIS, né, que investiga as possíveis causas da tragédia na Câmara de Vereadores? Nos surpreende muito o arrastamento dessa CPI. Eles estão, parece-me que de uma certa forma há uma enrolação em relação a isso. Nós cobramos muito incisivamente durante esses meses, colocamos o advogado João Esteca dentro da CPI, ele foi aceito, ele faz perguntas e a CPI, posso te dizer que ela só existe porque nós estamos lá dentro, porque se não fosse isso já teria acabado. E a CPI, se ela não tomar uma posição nesses próximos dias que nós estamos aguardando, que eles tomem a posição de chamar o Kiko e o Mauro para que eles possam responder o que nós queremos que eles respondam, para que eles possam falar, ou pelo menos o Kiko falar o que ele sabe, porque era a vontade dele, segundo o advogado que ele queria vir falar, nós gostaríamos de ouvir. Se elas não chamarem, elas vão ser fadadas a ser uma das piores CPIs já feitas até hoje no Brasil, porque a Santa Maria está visionada a nível federal, e eu acho que toda a CPI, pelo que a gente sabe até hoje, que já foi instalada, sempre foi só enrolação. E Santa Maria poderia ter, e ela pode ainda, está em tempo ainda, se elas quiserem de mudar isso, ela pode ser uma das melhores CPI do estado do Rio Grande do Sul. Elas têm essa legitimidade para que isso aconteça, mas se não fizerem isso, infelizmente vai ficar muito mal para elas. Eu creio que chegou um momento que tem que ser decisivos e um momento que tem que ser esclarecido, e me parece que as coisas não estão de como os pais gostariam que isso acontecesse. O senhor acha que a CPI pode estar protegendo alguém, enfim? Há uma grande possibilidade que isso possa acontecer, embora que elas nos falam que isso não está ocorrendo. Elas nos garantem que elas estão com transparência, com clareza, mas aí então eu pergunto, ontem inclusive perguntei, por que então não chamar o Kiko e o Mauro? Qual o problema? Elas dizem que tem a questão legal, mas que questão legal se eles são pessoas que nem eu, que nem o senhor, são pessoas livres, porque o juiz liberou eles estão correndo um processo, mas eles estão em plena liberdade. Então, se ela quiser chamar a mim, eu vou ir na CPI. Então, chame eles. Eles têm pleno direito de dizer sim ou não. Então, elas podem chamar. Agora, por que da palavra não, eu não vou chamar, ou então por que não dizer sim, eu vou chamar? É só isso que eu queria ouvir, mas não ouvi isso aí. Então, dá uma sensação de que existe alguma coisa que, de fato, esteja sendo encoberta. Certo. Senhor Aderbal, em relação ao papel da Prefeitura e do próprio prefeito César Schirmer nesse processo, né, se disse logo no início do período pós-tragédia que de repente o prefeito poderia ter assumido um papel de maior protagonismo nesse processo. Também se cobrou a questão de que por que, diante de tantas contradições, a Prefeitura não abriu uma sindicância, né, para averiguar se havia alguma irregularidade no processo de liberação dos documentos. Como é que o senhor avalia essas questões? Esse questionamento, desde o início, nós sempre falávamos que o prefeito deveria se pronunciar bem no início, logo que aconteceu a tragédia, tipo questão de que passasse um momento mais crítico, mas que avaliasse em média de uma semana depois e dizia: povo de Santa Maria, nós estamos consternados com o fato que ocorreu e vamos fazer uma sindicância para fazer essas apurações. É o que a população gostaria de ter ouvido. Mas, infelizmente, ele não disse, ele permaneceu em silêncio por um bom tempo, talvez acometido de algum constrangimento, ou talvez a parte psicológica afetou também, mas, infelizmente, em nenhum momento ele chegou a fazer essa clareza do seu posicionamento. Tanto que foi se prosseguindo e agora ele está sendo, foi apontado pela Polícia Civil e está ocorrendo o caso dele na 4ª Câmara em Porto Alegre, e vamos aguardar os fatos de que daqui para frente nós possamos entender o porquê de tudo isso.
mas é uma pena que ele perdeu essa grande oportunidade de nos pedir desculpa e de nos proporcionar uma certa tranquilidade em relação ao seu governo. Certo. Há uma previsão, pelo menos se divulgou na imprensa, de que a associação deve ter uma nova eleição, né? Uma eleição para dirigentes. Inclusive até houve uma especulação no Jornal da Cidade, um colunista político, de que a prefeitura poderia até ter algum tipo de intervenção na própria associação, no sentido de candidaturas, né? O senhor vê algum tipo de tentativa de influência ou isso é mero boato? Acredito que deva ser um boato, mas de qualquer forma é legítimo que se faça chapas sim. Eu gostaria inclusive que houvesse chapas, porque eu não sou o dono da associação, simplesmente eu sou o presidente, e eu acho que é legítimo, é democrático que se faça chapas, até porque eu toquei todo o processo até agora. A parte pior já aconteceu e está acontecendo. Nós formalizamos, fizemos todo o trabalho dentro do correto. Tenho a minha consciência tranquila que todo o trabalho foi feito, um trabalho legítimo, um trabalho bonito, um trabalho leal e de bastante consciência para com todos os associados e para com a minha atual diretoria. Mas é legítimo que você faça uma chapa, seja quem for que possa vir a concorrer, e se eu montar uma chapa também, se eu vir a perder, não há o menor problema, porque eu não vivo disso, meu trabalho é comércio, eu sou empresário, então eu não teria o menor problema, eu não sou político, não tenho a menor intenção de ser político, então eu acho que é legítimo que se faça de fato uma chapa. Agora, quanto à questão de ser ou não da prefeitura, eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, gostaria mesmo que houvesse chapas, até porque, para se tornar mais legítimo o processo democrático de uma entidade. Se houver a fazer uma chapa e se houver a ser novamente o presidente, vamos fazer bastante modificações em relação a divisões, porque eu realmente hoje me sinto muito cansado, o trabalho está muito acumulado para mim, eu deixei o meu trabalho de lado, o meu trabalho pessoal de lado, para me dedicar muito à associação. Então, digamos que estaria num tempo já, embora 6 meses que a gente pediu, é bastante tempo para um caso desses aí. Eu nunca imaginei que iria ser presidente desde o começo, também nunca imaginei que isso ia ser tão pesado como atualmente é mesmo. Seu Aderbal, sobre o papel da imprensa, né? Nos primeiros dias pós-tragédia, nós tivemos uma grande cobertura midiática, nacional e até internacional. Mas recentemente, numa questão crucial, que é o próprio processo de investigação disso, que deve levar a uma conclusão sobre as causas, a gente observa uma certa escassez na cobertura da mídia, né? Como é que o senhor avalia o papel da imprensa nesse processo? A imprensa, no meu modo de pensar, no todo, ela está de parabéns. A imprensa ela fez um trabalho legítimo desde o início nas coberturas, e acho inclusive que eles não fizeram sensacionalismo em relação a nós. Houve um respeito, como há até hoje o respeito em relação a essas tratativas. Mas de fato ela diminuiu a questão de comentários. Dá uma sensação de que eles querem fatos que sejam sempre atos mais de violência, ou atos como, se aparecer algum tapa na televisão, eles vão lá e filmam. Agora, se aparecer o benefício, isso não é dito, que é o que nós fizemos, mais benefício do que problemas. Talvez seja esse o problema. Se nós fôssemos bagunceiros e estivéssemos sempre na rua protestando ou quebrando alguma coisa, talvez a mídia desse essa importância. Mas como nós não fizemos isso, como a gente foi acometido, a gente sempre foi tranquilo, talvez aí fosse um fato de esquecimento. A mídia local está bastante presente, mas a mídia nacional não. Por isso que nós estamos fazendo atos para que remeta lá para cima
estamos fazendo tratativas, tivemos contatos no Ceará, Mato Grosso, Brasília, lá para cima, para que isso consiga, em São Paulo também, para levar a associação lá para cima. A gente já conseguiu isso, mas a mídia está muito parada nesse ponto. Agora ela deu uma mexida com esse último fato que deu, mas realmente ela precisaria mostrar mais, porque essa tragédia ela foi repercussão mundial. Eles deveriam estar mais incisivos nesse ponto. Dizia eu para os pais que a gente, enquanto uma semana, 2 semanas, 3 semanas, os familiares, os amigos, estão tudo na volta. Depois começa a esquecer, sobra só a associação para que possa ser conversado com um com o outro, porque tem a mesma dor e tem o mesmo entendimento. A mídia parece a mesma coisa, fica mais localizada e aí ela não vai, as outras elas vão comprar o que um filmou, vai passar para o outro, mas não é aquela mesma ênfase. Então, e de qualquer forma, embora até aqui, a mídia está de parabéns, mas deixa a desejar sim na parte lá em cima do país. Para finalizar, senhor Aderbal, na sua avaliação, que lições devem ser tiradas a partir da maior tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil? É uma lição que, infelizmente, ela veio a decair sobre todos. Hoje nós estamos mais atentos, hoje nós não aceitamos mais qualquer coisa. E, infelizmente, eu acho que a lição é de fiscalização no todo. Eu tenho que ser meu fiscal para o grupo, você tem que ser fiscal para o seu grupo. Eu acho que nós devemos fazer, não é o fato de tem que alguém, não, tem que ser nós temos que fazer. Eu acho que essa é a grande lição. Todos nós somos fiscais de todos. Se todos fossem assim, não haveria esse problema. Não é a política que vai mudar, é cada um de nós que vai mudar. Nós vamos mudar a política. Nós, seres humanos que sobrevivemos a esta terra. Tem que partir de cada um. Obrigado, então. Conversamos com o senhor Aderbal Ferreira, presidente da Associação de Familiares de Sobreviventes e Vítimas da Tragédia de Santa Maria, aqui no